Você sabe a história por trás desses escudos? No mundo do futebol, existem diversos clubes com escudos icônicos. Porém, o que ninguém sabe é que muitos desses logos escondem uma história incrível por trás de sua criação. No vídeo de hoje, vamos conferir as histórias por trás dos escudos dos maiores clubes do mundo. Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais vídeos curiosos sobre futebol. Ajax. A tradicional camisa vermelha e branca do Ajax leva no peito um escudo que tem tudo a ver com o nome do clube. O time holandês tem o nome do guerreiro da mitologia grega que participou da lendária Guerra de Troia. Segundo o relato mitológico, Ajax foi um dos heróis gregos que lutou ao lado de Ulisses e Aquiles para derrotar os troianos após 10 anos de batalhas ferozes. No início de sua jornada, o escudo do clube levava o desenho de um jogador chutando uma bola. Até que houve a brilhante ideia de associar o nome ao símbolo do clube, e assim a imagem do herói mitológico passou a estampar o escudo. A figura era muito parecida com aquelas faces retratadas em moedas. E embora aquilo fosse um belo escudo, era um desafio para qualquer desenhista, até os mais habilidosos. Na figura, havia até 2 centauros desenhados no gorro do guerreiro. A figura tinha muitos detalhes e, como muitos clubes mundo afora, o Ajax resolveu simplificar o escudo por razões comerciais. No escudo atual, para desenhar a face do guerreiro, foram traçadas 11 linhas, mesmo número de jogadores em campo. Em 2016, o escudo atual do clube holandês foi escolhido como o mais bonito do mundo. Manchester City. A cidade de Manchester, desde o século XVIII, é um dos maiores polos industriais da Inglaterra. Esse sucesso se deu graças à facilidade de embarcações entrarem e saírem da cidade, levando a produção para todos os cantos do planeta. Assim como o rival da cidade, o Manchester City também carrega um navio em seu escudo. Essa ilustração faz referência ao Manchester Ship Canal, um rio que liga Manchester ao Mar da Irlanda, fundamental para o desenvolvimento industrial da cidade. Durante muitos anos, o clube também tinha no seu escudo as faixas diagonais em vermelho e amarelo, em referência ao brasão da cidade. Até que os torcedores começaram a reclamar que este emblema do clube trazia as cores do United e algumas alterações foram feitas. Essas faixas diagonais permaneceram, mas ganharam tons de azul, a cor símbolo da equipe. No centro, vemos uma rosa vermelha, símbolo do condado de Lancashire, onde está localizada a cidade de Manchester. Entre 1997 e 2016, o clube usava outro emblema, uma águia de fundo, e abaixo dos símbolos da cidade, uma frase em latim que significa "Orgulho em batalha". Este escudo, embora fosse cheio de significado, foi trocado após uma consulta com a própria torcida do time. Em uma enquete, os torcedores escolheram quais elementos do de Lancashire, onde está localizada a cidade de Manchester. Entre 1997 e 2016, o atual escudo foi criado a partir disso. Liverpool. O emblema do time da terra dos Beatles já passou por bastante alterações nos mais de 100 anos de história do clube, mas uma coisa sempre permaneceu: o Liverbird, um pássaro que é símbolo da cidade de Liverpool desde o século XIV. Desde sua fundação, o clube já fez 10 alterações em seu escudo, mas em todas as ocasiões, o Liverbird esteve presente. Este pássaro está representado em vários monumentos na cidade, através de gravuras e esculturas. E não, torcedor, a ave desenhada no escudo do Liverpool não é um galo, como muita gente costuma afirmar. E por mais incrível que pareça, essa ave nem existe de verdade. É apenas uma ilustração simbólica que se originou de alguns mitos sobre a fundação da cidade. Desde 2012, o escudo do clube está com seu formato simplificado, em que a ave está desenhada sobre as iniciais do clube. Mas os torcedores mais saudosistas devem lembrar de outro emblema, presente nos últimos anos do século passado e primeira década dos anos 2000. Em 1992, no ano do centenário, foi adicionado ao escudo a inscrição "You Will Never Walk Alone", ou "Você Nunca Andará Sozinho" em português, que é uma tradicional música cantada pela torcida antes das partidas.
A canção foi criada em 1945 e, a partir da década de 1960, passou a ser usada pela torcida do clube inglês. Este título, inclusive, está gravado nos portões de entrada do estádio Anfield. Ainda houve outro acréscimo interessante. Ao lado, foram desenhadas duas tochas, em homenagem às vítimas da tragédia de Hillsborough, em 1989. Durante uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest, um problema de superlotação no estádio foi responsável por um desastre com 96 vítimas fatais. Foi uma das maiores tragédias da história do esporte mundial e a cidade carrega até hoje as feridas desse dia. Todo ano, o clube realiza uma homenagem às vítimas deste desastre. Mas voltando ao escudo, assim como no caso do Ajax, este emblema com mais detalhes foi substituído pelo atual, que é mais prático de ser usado comercialmente. Sampdoria. A Sampdoria é um caso curioso de clube que carrega dois escudos na camisa. Tradicionalmente, a camisa da Samp carregava a cruz de São Jorge na altura do peito e o escudo oficial só passou a ser utilizado a partir da década de 80. Mesmo assim, o uniforme do clube tem uma característica rara que a diferencia da maioria dos clubes pelo mundo. Primeiro, por carregar dois emblemas, e além disso, na maioria das camisas de jogo que a Sampdoria lança, o escudo oficial estampa a lateral da manga. Aliás, foi dessa forma que a Sampdoria jogou a final da Liga dos Campeões em 1992. Naquela ocasião, ainda havia um terceiro emblema na camisa, uma pequena bandeira da Itália. Isso porque o time havia sido campeão nacional no ano anterior e tinha o direito de estampar este símbolo no uniforme. Mas você conhece o significado do escudo do time italiano? Muita gente já confundiu o desenho no interior com uma bruxa em cima de uma vassoura. Muito estranho, não é mesmo? Um clube de futebol representado por uma bruxa? Mas não é nada disso. Na verdade, trata-se de uma representação de um típico marinheiro genovês, com barba, chapéu e cachimbo. O desenho parece bem apropriado ao clube, que fica na cidade de Gênova, conhecida historicamente pela importância de seus portos. Durante séculos, Gênova foi a porta de entrada da Itália, graças à sua zona portuária. O fluxo de marinheiros na cidade era constante. Dá para entender porque eles carinhosamente viraram o símbolo da cidade. Já as cores do escudo são uma mistura dos dois clubes que se uniram para formar a Sampdoria: o Andrea Doria e o Sampierdarenese. Roma. O escudo do clube italiano é uma referência direta ao mito de fundação da cidade de Roma. Segundo a história milenar, a cidade foi fundada em 753 a.C. por Rômulo, irmão gêmeo de Remo. Ambos foram abandonados ainda recém-nascidos e sobreviveram graças a uma loba que os encontrou e amamentou. Logo em seguida, um pastor de ovelhas os encontrou e passou a criá-los até que eles chegassem à idade adulta e conquistassem o poder em sua região. Apesar de ser apenas um mito, a figura da loba acabou se tornando um símbolo da cidade de Roma. Assim, o escudo do time é um desenho baseado na famosa escultura de bronze, instalada no interior dos Museus Capitolinos, na capital italiana. A estátua tem cerca de 1000 anos e chama-se Lupa Capitolina. A figura do animal com os dois gêmeos esteve presente no escudo desde a fundação do clube, em 1927. Apenas durante as décadas de 80 e 90 é que o desenho ganhou um outro formato. Nessa época era representado apenas a cabeça da loba dentro de um círculo com as cores do clube. O desenho simplista demais acabou não caindo muito no gosto da torcida. O escudo foi redesenhado e os gêmeos símbolos da cidade voltaram à camisa romana. Mesmo assim, em algumas temporadas o clube ainda utiliza o emblema mais simples da loba, estampando algumas camisas do uniforme de jogo. E aí, torcedor, qual escudo é o melhor? Antes de finalizar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aproveite para assistir outro vídeo curioso, as expulsões de goleiros mais engraçadas do futebol.